falará sobre o tema Lideranças Negras e Espaços de Poder. Bom, durante os 2 últimos dias, falamos muito de números que reforçam a necessidade de fortalecer a representatividade e empoderamento dos profissionais negros nas empresas. Obrigada. Em cargos de liderança pública. É o último, está acabando. Somente para relembrar alguns números. Apenas 4% dos cargos executivos nas corporações são ocupados por profissionais negros. Nos conselhos de administração, os números são os mesmos. Apenas 4%. Consideramos as mulheres negras em cargos de liderança também apenas em 4%. Somos os impressionantes 0,4%. Estes dados são do Instituto Ethos. A Escola Nacional de Administração Pública aponta que na administração pública federal mostra que todos os funcionários do setor público federal somos 37%, o que reflete as distorções da sociedade. Com esses dados na mesa, nossos painelistas refletirão sobre como as lideranças negras em diferentes segmentos podem influenciar a sociedade e abrir espaços e oportunidades para a população negra e impulsionar a equidade racial e a cultura organizacional. Para mediar esse debate, nosso último painel, eu quero convidar o nosso diretor executivo do Pacto de Promoção de Equidade Racial. Vem para cá, Giba, vem. Pessoal, bom, esse é o último painel de hoje. Eu queria, antes de começar o painel, que na verdade não é um painel, vou até confessar, é um bate-papo entre amigos. Então, não é exatamente um painel. Mas eu queria, acima de tudo, falar o quanto, para mim, está sendo importante ver o resultado desses 2 dias de bate-papo entre amigos. Acho que o objetivo maior aqui era conectar as pessoas, conectar as organizações, conectar as empresas, conectar vocês entre vocês, poder ver que cada um estava trocando, vendo o que o outro estava fazendo, e poder receber o feedback de todas as pessoas da importância de um momento como esse, de poder se conectar, de poder ver as ações. Eu tenho uma meta como pessoa, como profissional, como homem negro, como executivo, que é tentar remover as bandeiras. O gap racial no nosso país é tão grande que não pode ter bandeira. Não pode ser a minha iniciativa, a sua iniciativa e a iniciativa do outro. Tem que ser a nossa iniciativa. Um dos aprendizados que eu tive nesses 8 meses, e quase 9 meses morando nos Estados Unidos, é o quanto a comunidade negra americana é unida. Então, cabe a nós agora fazer essa união. Eles são 13%, nós somos mais de 50%. Então, a gente tem que fazer acontecer. E aí, para mim, vai ser um momento único poder fechar essa conferência com um bate-papo com os meus amigos. Inclusive, depois eu vou falar de uma piada com o Lewis Hamilton, né, que a gente tem lá no nosso grupo de WhatsApp, que é exatamente se ele vai conseguir se juntar ao nosso grupo de executivos negros. E estamos falando de Lewis Hamilton. Então, vamos lá. Queria pedir para subir o palco aqui para poder participar desse momento, meu querido amigo Edivaldo Vieira, CEO da Amil. Viviane Moreira, conselheira uma das fundadoras do Conselheira 101. Vivi. Meu amigo Cauame, CEO da Tereus, que estava comigo lá no Pacto Global da ONU. Lembra da iniciativa, fundadora da iniciativa Pactuar. Meu querido amigo Eduardo Santos, o Edu, que é General Manager da Education First. Pessoal, pode sentar aí, fica à vontade. E meu querido amigo Cláudio Silva, diretor de implantação da ADP para Latam. Bom, deixa eu sentar aqui e vamos começar.
Bom, pessoal, primeiro de tudo, obrigado. Muito bom ter vocês aqui. É realmente um bate-papo entre amigos. E a gente queria encerrar essa conferência trazendo pessoas negras em cargo de liderança, porque o exemplo é muito importante. A representatividade, poder saber que essas pessoas chegaram lá. E, assim como elas, todos nós podemos chegar lá. Homens e mulheres negros, a gente pode, obviamente, né, vão ter barreiras de entrada que terão que ser removidas, e ter o apoio de pessoas não negras é extremamente importante, mas, acima de tudo, poder entender o quanto que essas pessoas conseguiram chegar lá e como elas olham isso hoje em dia vai ser extremamente importante. Então, Vivi, vou começar contigo. Como você percebe a evolução e as transformações da representatividade negra nas lideranças das empresas brasileiras? Quais os principais desafios hoje para conquistarmos um cenário mais plural e mais diverso? Nossa, logo assim de entrada? É que você é maravilhosa, você vai brilhar. Ai, gente, tá bom. Olha só, primeiro, obrigada pelo convite, obrigada por estar aqui. Estou muito feliz porque eu estou com amigos, literalmente, com amigos e amigos aí também, como vocês puderam notar. Enfim. Mas, Giba, já te respondendo, eu vou te falar, eu vou fazer algumas provocações na minha resposta, tá? Primeiro é o seguinte, eu acho que a gente tem que sair de uma zona de conforto do falar e parar de usar frases de efeito da Angela Davis e começar a agir. Eu acho que, como o último painel, se a gente quer realmente mudar essa estatística, a gente começar a agir de maneira proativa, principalmente se a gente parar para pensar que todas as reuniões que a gente faz, mês de consciência negra dentro da empresa, a gente mostra números, a gente mostra vídeos, a gente tem um coffee break, mas a gente tem que começar a provocar resultado. Eu convido, inclusive, a tirar uma foto desse painel, e, se alguém quiser ainda não mostrar números e gráficos, mostre essa foto. A gente está aqui graficamente mostrando a realidade do mundo corporativo, dos altos pontos de decisão nessa foto. São homens negros, uma mulher negra, e é um absurdo em 2022, literalmente... Gente, obrigada. E é um absurdo, em 2022, nós não termos nenhuma mulher negra CEO de empresas contratadas. Se nós tivermos, as mulheres negras que são CEOs criaram as próprias empresas. Portanto, o que a gente precisa para mudar? A gente já tem as respostas, tem 2 dias que estão falando de resposta aqui. A representatividade ela existe, mas a gente tem uma carga muito grande dentro dos postos que nós estamos ocupando, porque a gente tem que ter diplomacia corporativa, mas, ao tempo, a gente tem uma luta que precisa ser visibilizada de maneira correta, porque, de alguma forma, existem as pessoas que são os aliados de balcão ou os aliados por protagonismo. E ser aliado por protagonismo numa causa que não é sua não vai fazer a coisa agir. Ser aliado é realmente provocar, sair da zona de conforto para que mais pessoas negras estejam atuando e realmente trazendo as suas expertises. Portanto, eu acho que, mais do que respostas, eu acho que a gente tem que ter ações. E essas ações valem a pena a partir do momento que a gente para e repensa quanto a gente tem de gap e quantas oportunidades e acessos as pessoas não negras vão dar para as pessoas brancas. E eu encerro minha resposta falando que um dos meus únicos cargos de alta direção que eu tive na vida foi por uma acessibilidade de um homem negro, que eu tenho a honra de, a primeira vez na vida, dividir um painel com ele, que é o Edivaldo. Cara, quando eu falei que era um bate-papo entre amigos, vocês acharam que eu estava zoando, né? Eu não estava zoando. A gente se conhece e se fala o tempo todo. E aí eu vou aproveitar e vou trazer a pergunta para você agora, Edivaldo Vieira, meu querido amigo Billy, né? Então eu chamo de Billy. Original, né? Silkov aqui. É brincadeira. E agora, Billy, eu queria ouvir de você como é que você percebe as transformações da representatividade negra nas lideranças das empresas brasileiras e quais os principais desafios nesse cenário novo e um pouco do que a Vivi trouxe com relação à questão da mulher negra, principalmente. Bom, boa tarde a todos. Obrigado aí pelo tempo de vocês. Gilba, obrigado pelo convite. Parabéns pelo evento e, mais do que isso, pelo dia a dia, pela iniciativa. Prazer estar com todos vocês aqui. Bom, quando a gente fala da representatividade nas empresas brasileiras, né, acho que a Isabel colocou alguns números no geral, mas, quando a gente olha nas 423 listadas na B3, não tem nenhum, né? Então, acho que isso demonstra a representatividade nas empresas brasileiras.
Eu acho que sempre quando a gente olha, a gente fala desse ponto da representatividade, e eu vi aqui várias frases que eu concordo, né? A gente está nessa jornada e a gente olha que tem uma evolução. Mas não dá para a gente esquecer que tem uma resistência, efetivamente, né? Então, o viés inconsciente está lá. A gente fala muito do tone of the top, que tem que vir de cima, sim, mas a gente tem a média gerência, que também contrata mais do que o tom de cima, e o viés inconsciente, a resistência está ali. Então, para o ponto que a Vivi tocou, as ações, a gente tem que ser intencional para mudar essa realidade. Tem que saber que é o protagonismo negro com um aliado, e esse aliado é branco, né? Se a gente está aqui de alguma forma, é inclusão e diversidade, então acho que tem que abrir a porta efetivamente, a gente precisa efetivamente disso, e eu acredito muito na educação como mola propulsora para todos nós, né? E fazendo o Edu está ali, fazendo o melhor com o que você tem, né? Eu acho que isso é muito importante, eu acho que esse é o ponto da jornada, né? Para a gente conseguir evoluir e mover a agulha. A gente sabe que o esforço é muito maior, né, do que o resultado que a gente consegue, mas não pode parar. Semana passada eu estava na Zumbi dos Palmares, a gente estava olhando alguns livros, e quando a gente olhou em 2011, você tinha empresas fazendo programas de estágio para negros, programas de treino para negros. Essas coisas vão e voltam, parece um elástico, né? E a gente tem uma realidade muito dura que a gente tem que saber. E eu gostei do que foi falado e dos elogios que foram feitos ao Frei, da persistência de muita iniciativa aqui. E a gente sabe qual é a realidade. A realidade foi mostrada nesses últimos 4 anos, a hora que teve mais permissividade em se falar, a gente viu a realidade do preconceito, da resistência que apareceu no nosso país, que só demonstra a dificuldade da jornada. E, para encerrar, uma coisa que a gente fala pouco, mas é importante nas empresas, a gente fala de coaching para negro, de curso de treinamento, de mentoring. A gente esquece de uma coisa. Se o poder está com os brancos, a gente tem que dar coaching para os brancos, para abrir a porta, porque ninguém dá o poder de graça, né? Então, assim, tem uma ameaça acontecendo. Isso serve tanto para o C-level, né? Porque quando a diversidade está na base, incomoda, mas incomoda pouco. A hora que você vai subindo, que tem uma resistência maior, incomoda mais, né? A gente esquece dessa parte. Como é que você dá coaching efetivamente? E tem aliados, né? Então, a guerra é racista contra antirracista, não obrigatoriamente negros contra brancos. E a gente precisa ser protagonista da nossa história, mas a gente precisa de aliados, e acho que o fato da gente estar aqui, a gente encontrou aliados nessa jornada também. A gente muitas vezes fala de como é que a gente chegou lá, mas é oportunidade, protagonismo negro e aliados, que é isso que eu acredito bastante. Maravilha, Bruno. Cauame, recentemente você lançou aí uma iniciativa para que executivos e executivas negros com experiência pudessem mentorar e profissionais negros que estão iniciando a carreira, que já estão numa carreira, né, em franco crescimento. Como é que você vê todo esse contexto que foi colocado aqui, mais a iniciativa que você lançou? Como é que você vê isso? Como é que você olha isso daqui para frente? Bom, boa tarde a todos. Primeiro, eu queria agradecer o convite, Giba, junto com a equipe. Essas pessoas maravilhosas estão aqui. Eu adoro muito estar aqui em ambiente, trocar, de fato, uma troca com amigos, né? Giba, mas eu sempre falo, é uma frase de efeito, mas eu gosto de falar, que qualquer ser humano, qualquer pessoa, ela precisa ver a materialização física dos seus sonhos para entender que isso é possível. Isso faz parte de nós, né? E toda vez que a gente olha para um ambiente de alta liderança, ou de líderes nas empresas, né, quando a gente não consegue enxergar isso, fica difícil você conseguir se projetar lá, né? E, ao mesmo tempo, eu sou muito otimista, né? Nos últimos meses, eu tenho contato com jovens negros e negras que têm um posicionamento maravilhoso, né? Posicionamento de construção, né? Tive contato junto na ONU, que a gente teve. Agora eu vi que tem um pessoal lá em Genebra, na Suíça, jovens que sabem se posicionar e que de fato, são referência para outros jovens estar aqui. Mas isso não é suficiente, né? Porque quando a gente olha para esses jovens de 20 e poucos anos,
se a gente espera que só dali saia a representatividade que a gente precisa, a gente vai falar o quê? De 15, 20 anos. Né? Eu não acredito que a gente tem que esperar mais tempo. Né? A gente fala que o progresso leva tempo, né? Mas o tempo já foi. Né? A gente tem que ter um esforço a mais para fazer isso acontecer. Por isso que, junto com a Vivi, o Anderson, a Iris estão ali, e outros colegas executivos negros e negras, nós fundamos o Pactuar com a intenção, de fato, de acelerar esse processo. Né? Não esperar para que a gente tenha jovens negros de programas de trainee ou estágio, mas sim que a gente pegue aqueles executivos que estão ali na média gerência, que batem sempre naquele teto que a gente fala, teto de vidro, ninguém sabe por que não avança. Por que não? Nós que temos experiência, que já estamos nessa posição, por que não ajudá-los a percorrer esse caminho, talvez tirar um pouco mais dos espinhos, das pedras do caminho? Por que não? Por que não levar o conhecimento que a gente tem? Apesar de a gente saber, claro, cada um tem a sua história, cada um tem a sua vivência, mas é importante compartilhar com isso, né? Compartilhar com eles. E outra coisa, né? Eu, o Billy, a Vivi, todos aqui temos um networking grande, muito grande, que pode ajudar bastante. Então, sim, eu acho que os movimentos aconteceram muito devagar nos últimos anos, mas eu sou extremamente otimista vendo que tem jovens extremamente capazes, né? Que na idade deles, meu Deus, acho que eu não conseguia estar em pé nos lugares que eles estão hoje, falando com tanta firmeza. Então, acredito muito que a gente tem muito para evoluir nos próximos anos. Mas precisamos acelerar. Boa, obrigado, Cauane. Claudião, cara, recentemente eu assumi também a responsabilidade pela América Latina no banco em que eu trabalho, e foi para mim, assim, eu fiquei, e eu não vou mentir, eu tenho 50 e poucos anos de idade, eu tive também medo, né? Cara, você é responsável pela América Latina lá na ADP, recentemente você foi um dos líderes dentro da ADP para a ADP aderir ao pacto. Como é que você vê tudo isso foi colocado aí? O que você pode falar para a gente, cara? Primeiro, mantendo o protocolo, agradecer pelo convite. 2 dias maravilhosos com pessoas inteligentíssimas. Eu saio daqui com vontade de estudar mais, porque eu me senti muito burro. E aí eu pensei, cara, eu preciso ler mais, eu preciso estudar mais, porque quanto mais eu estudar, mais eu vou poder compartilhar isso com as pessoas que não tiveram oportunidade de estar aqui. Agradecer a você, a Nalva, ao Gibson, por ter nos apoiado na entrada do pacto. E a gente tem muita responsabilidade na hora que a gente senta numa cadeira executiva, com tudo que a gente já viveu, né? Então, até os 18 anos, eu era faxineiro. Vou me emocionar um pouco, vocês me desculpem, a gente vai ficando velho, a gente está falando esses dias, né? A gente vai ficando velho, a gente fica mais emotivo, não era assim quando eu era mais novo. Então, até os 18 anos eu era faxineiro, e em algum momento da vida eu percebi a responsabilidade que eu tenho de inspirar pessoas. Então, a mentoração é uma coisa que eu faço dioturnamente, e às vezes a mentoração ela não precisa ser uma coisa formal, ela pode ser informal também. Então, eu estava contando com a minha esposa que estava ali, esses dias eu fui buscar minha filha na escola, e o segurança olhou para mim e falou assim, nossa, doutor, tão bom ver alguém da cor da gente com filho estudando nessa escola aqui, né? Sou o único negão, igual eu, que tem filho estudando nessa escola aqui. Que bacana. E eu tive a oportunidade de conversar um pouco com ele, né? E a retórica que eu sempre mantenho, que eu acho, de fato, eu acredito nisso, que eu não sou especial. Eu sou um cara esforçado. Acho que o meu histórico, o histórico da raça negra, é um histórico de muita luta, de muita resiliência, de muita potência. Então, eu cheguei aqui, todo mundo pode chegar. Então, é uma questão de ter oportunidade. Então, o que eu procuro fazer hoje, na cadeira que eu estou, e nas cadeiras que eu vou alcançar, cada vez mais subindo, que eu não parei aqui, é inspirar pessoas e ter ações afirmativas. Então, na ADP, eu sou um cara de números, né? Então, na ADP, o que eu tenho buscado sempre é indicadores que levem cada vez mais negros para dentro da empresa. Então, hoje a gente está na casa de 31% de negros trabalhando na ADP. As empresas do GPTW estão na casa de 20 e poucos, a gente está com 31%.
como líderes, em torno de 9%. Eu acho isso muito pouco. Eu olho para o auditório, eu olho para as reuniões, eu olho para a minha equipe, eu vejo que ainda tem muito a ser feito, um trabalho enorme. Eu percebo que o fato de eu estar sentado na cadeira executiva, lá, fazendo parte do comitê executivo, mexe com as pessoas, evidentemente, e tem poder de fazer essa transformação, né? Então, de verdade, eu achei que seria mais fácil, quando eu sentasse nessa cadeira, trazer mais pessoas negras lá para dentro. Não está sendo. Não é, né? Porque tem um monte de questões que a gente pode abordar aqui depois, de vieses e de outros fatores que dificultam o crescimento da população negra. Mas, como eu disse, nós estamos aí para isso, né? Nós somos da luta, a gente não desiste, né, das coisas com facilidade, a gente vai conseguir. Valeu, Cláudio. Edu, cara, vocês têm um papel fundamental, você é CEO da Education First, você sabe que o idioma para a população negra é uma barreira de entrada em várias organizações, e você tem feito muito junto com toda a tua equipe por essa causa. Então, eu queria te ouvir um pouquinho, como é que você enxerga tudo isso que a gente falou aqui, e como é que você vê a Education First apoiando aí a comunidade negra nas organizações. Realmente, a gente vai ficando velho, vai ficando emocionado, mas a gente emociona muito fácil, né? Ontem falei para 600 e poucas pessoas numa grande construtora e me peguei com 20 minutos chorando na call, Mas antes reunião de amigo não tem muito protocolo, não, né? E eu gosto de desafiar algumas coisas. Aqui é a expressão clara que o CEO da Apple está errado. Reunião pequena, segundo ele, é que dá resultado. Para mim, é reunião grande. Reunião com aliados, né? Então, parabéns por conseguir reunir tanta gente boa. Também tenho a impressão que eu saio daqui precisando aprender um bocado de coisa. Eu acho que eu vou me ater à palavra desafio, assim, do que eu tenho visto do ponto de vista da representatividade de líderes negros nas organizações. Eu acho que quem está fazendo diferente é quem tem 3 características importantes que eu julgo ser as características das empresas que vão continuar disruptando seus mercados, né? É quem tem coragem, né? É quem acredita no poder da cultura, de fato, e quem aprendeu a jogar um jogo que ele é infinito. Para quem leu aqui o livro do Simon, né, o que ele diz, basicamente, é que existem alguns elementos da empresa que tem que parar de acreditar que o jogo acaba nos 90 minutos do segundo tempo, que é aquele jogo que sempre pensa no competidor, sempre tenta ganhar, ou no preço, ou no melhor produto, e acredita no poder da cultura e no poder das pessoas. Essa empresa caiu a ficha dela que a oportunidade que ela tem de contar com um alto nível de representatividade nos seus quadros de liderança são as empresas que são os outliers, são os caras que estão fazendo a diferença, né? Eu acho que o desafio no campo da coragem, e aqui, de novo, tiro o chapéu para o teu trabalho, e para todos que estão aqui no palco, é ter a coragem de externalizar o que a gente está fazendo, né? Como o Cláudio acabou de comentar, eu não posso dizer que a EF, uma empresa de 52 mil pessoas, em sua grande maioria, já está jogando um jogo infinito, mas do pouco que a gente tem feito, eu acho que é um movimento de... E aí a gente está falando de coragem, e o Frei está aqui, poderia subir aqui e dar uma aula de coragem para a gente, mas me parece que o grande desafio é impulsionar a coragem, impulsionar o mindset da grande liderança em acreditar que o jogo mudou faz muito tempo, né? E que o nome do jogo hoje ele é outro. E se o nome do jogo ele é pessoas e cultura, não me parece ser possível construir uma organização como essa sem entender bem o poder da equidade e da capacidade da pertencimento para profissionais negros que historicamente nunca ocuparam cargos de liderança. Então, me parece que, apesar de ver vários avanços, eu acho que isso que está acontecendo aqui não é inédito, mas são raros os momentos que as pessoas tiram foto de 6 negros no palco. Apesar do movimento estar cada vez maior nas organizações, nas listadas principalmente, né? Eu e o Billy estamos lá no Mover, chacoalhando, fazendo o famoso rock the boat, né? Eu acho que o Mover nasceu com essa ideia, mas me parece que a gente ainda caminha a passos um pouco lentos do ponto de vista de capturar os corajosos para fazer com que as nossas organizações passem a jogar um jogo
diferente do que a gente aprendeu, né? Eu também não gosto de frase pronta, não. Odeio frase pronta, mas tem uma frase de um futurista chamado Thiago Matos que ele diz mais ou menos assim: quem não pensa sobre o futuro resolve o presente com as ferramentas do passado. O Frei pensou no futuro e buscou uma solução para um problema histórico, né? E naquele momento talvez foi criticado. A gente falou aqui sobre a crítica das cotas, né? Então, toda vez que alguém pensa o futuro, resolve muito bem o problema do presente. Eu acho que a gente ainda precisa, de vez em quando, dar um pouco de desânimo, mas é nosso papel continuar movimentando e cultivando esse mindset de solução para o futuro, para a gente colocar soluções práticas no presente. Do contrário, a gente vai continuar olhando para o passado e tentando fazer o programa de trainee que fazia em 2011 lá, e aí a gente continua como exceção. É um pouco, para não me alongar muito, no campo do desafio, onde eu acredito que é a maneira que eu vejo essas oportunidades. Depois eu falo da EF aí do que a gente está fazendo, para não ficar na propaganda. Valeu, Edu. Obrigado, cara. Bom, e até aproveitando, a Vivi falou, acho que foi a Vivi que mencionou a questão dos programas de estágio, de trainee, foi o Billy. Eu lembro até hoje que eu trabalhava numa grande instituição financeira aqui em São Paulo, e um dos primeiros programas de ação afirmativa que eu tive a oportunidade de participar foi um programa para trazer jovem aprendiz negro. Olha onde que nós começamos. E isso aí, para as organizações, já era, nossa, estou fazendo o programa de jovem aprendiz negro. E a gente hoje está falando em programa de trainee. Então, um pouco do que o Billy falou é a realidade. O mercado veio evoluindo, as empresas vêm evoluindo, e se você olhar a foto não é o que a gente esperava, não é o que a gente quer, como sociedade, como empresas, como organizações. Mas, se você olhar o filme mostra que a gente está caminhando na direção certa. Obviamente, não na velocidade que a gente esperava, mas certamente no caminho que a gente gostaria. Então, acho que poder ter aqui essas trocas é um momento super importante. E, aproveitando isso, vamos para o segundo bloco de perguntas. Cara, Billy, essa é para você. Uma recente pesquisa feita pela Oxfam, em conjunto com o Instituto Locomotiva, aponta que 54% dos brasileiros não reagiriam bem a um líder negro. Não só os brasileiros, tá? Eu tive experiência lá fora agora que a turma dá uma olhada assim, quem é esse negão? Aí eu tô assim, não é fácil. E, tendo essa perspectiva tão crua do racismo no país, que orientação sobre iniciativas você daria para as lideranças aqui presentes, que tem várias, que querem mudar a realidade de suas empresas, tornando-a não apenas igualitárias, mas também, principalmente, antirracistas? Poxa, eu sempre aprendo com você, né? Até dos 50 e poucos eu gostei dessa. Acho que assim, não tem uma receita de bolo, né? O que eu acho que acontece? Primeiro, assim, é a gente saber que isso existe e está lá, mas não focar nisso, né? Acho que tem que focar nas qualidades técnicas e nos soft skills que a gente fala muito, né? Acho que isso gera engajamento, né? Acho que a gente tem que saber que a resistência eventualmente está lá, isso pode estar acontecendo, mas não, porque se a gente foca nisso, a gente desfoca do resto que é importante. Eu acho que é entender o contexto e a cultura da empresa, né? A gente fala de política, de politicagem. O mundo corporativo é isso, tem isso. Então, a gente tem que saber, uma vez que entrou lá, essa é a realidade, tá bom. Então, assim, como é que eu jogo esse jogo, qual que é o cenário aqui nesse tabuleiro? Quem é o aliado, quem é o mauzinho, quem é o bonzinho, quem é o que entrega e executa, quem é o que pega a apresentação de PowerPoint de alguém e vai lá e fala bonito, todo mundo acha que é bom, tá certo? E, na liderança, é entender esse conceito e se capacitar sempre, né? A educação e entender nesse posicionamento no contexto da empresa. É uma jornada, né? Então, assim, também não vai acertar, ninguém acerta 100%, né? E sabendo também que o competidor ali dentro, os brancos têm a mesma dificuldade, né? Então, assim, muitas vezes a gente se coloca numa situação que a gente acha que é sempre o mais difícil para a gente, não obrigatoriamente para alguns capítulos. E acho que é algo que você tocou, o Edu tocou, e que a gente tem que fazer mais, é dar oportunidade para os nossos iguais também nas empresas, né? Acho que isso não é uma vergonha, né? Muitas vezes a gente vão achar que eu estou... E é um direito de cada um de fazer escolhas, né? Mas muitas vezes assim, vão achar que eu estou privilegiando. Mas o que está acontecendo do outro lado? Não é vergonha nenhuma, né? Olha pela capacitação, né? Olha pela qualidade, né? Isso não é vergonha. Isso que a gente está fazendo aqui, o Edu mencionou o Mover, a gente tem a igualdade, tem o pacto, tem o pactuar, porque a gente começa a discutir assim, como é que a gente se une nessas várias iniciativas e cria um efeito manada.
né? E um efeito manada que essa possa ser a nossa rede de proteção, né? E quando eu falo rede de proteção, é o que o Cauã me falou, como é que a gente se ajuda, e se ajudar não é caridade, é oportunidade e capacitação, né? Como é que a gente abre caminho de uma forma sustentável, para a gente não olhar para trás, olha só, voltou a 10 anos, voltou 11 anos, porque a jornada ela é desafiadora, né? No meu sonho, a gente não vai ver o sonho, eu não vou ver o sonho, né? Que as pessoas sejam valorizadas simplesmente pela sua diversidade de ideias. Não vai chegar lá. Então, a gente tem que ter essas ações intencionais. E na empresa, a gente tem que saber disso, né? Saber que isso está lá e que a gente tem que trabalhar muito forte para mover. Mas, do ponto da liderança, ao chegar lá, a gente teve aliado, não é um mérito simplesmente nosso. Como é que a gente abre caminho para os próximos, né? Todo mundo aqui mencionou a importância do exemplo. Como é que a gente ajuda, capacita e protege, né? E proteger aqui não é no sentido de gerar ineficiência, ser paizão, mas protege porque o ambiente, de novo, inclusão e diversidade. O ambiente nem sempre está pronto, porque para o ambiente estar pronto tem que estar na cultura e as pessoas que estão lá têm o viés inconsciente. Então, a gente tem que entender isso e enfrentar o problema. E sempre quando alguém fala, a gente não tem um problema, voltar naquela historinha que a gente é uma sociedade multicultural, que a gente convive bem para não discutir o problema, a gente não pode deixar, né? E, para terminar, eu sempre volto no que a minha mãe me ensinou, né? Quem cala, consente, né? Então, a gente tem que ser intencional de verdade. Perfeito, Billy. Obrigado. Edu, voltando a bola contigo aqui. Também sobre o dado que a gente trouxe a respeito das lideranças negras, você acredita que as novas gerações que hoje embarcam no mercado de trabalho estão mais prontas para ter essa conversa sobre diversidade e inclusão? E o que nós podemos aprender com essas novas gerações? Bom, eu acho que aqui tem uma provocação mais o quanto que nós, organizações, queremos aprender, né? Eu tenho um certo incômodo sobre o desejo genuíno de aprender com as novas gerações. E aí a nova geração capta muito rápido se você vai ou não dar chance para ele inovar, vai ou não dar chance para ele resolver problemas que são antigos, com base no conhecimento que ele traz da tua experiência socioeconômica, da sua realidade familiar, né? A companhia é uma empresa que tem um quadro de funcionários super jovem. Assim, a EF tem uma média de funcionários no Brasil, especialmente de 26 anos de idade. Então, estou ali numa bolha onde as nossas equipes são equipes que a gente conta muito com a capacidade de inovação de pessoas que estão chegando agora no mercado de trabalho com muita sede de resolver problemas que são problemas críticos da companhia, que a gente está lá há anos tentando resolver e a gente conta com quem está chegando. Isso tem a ver muito com o DNA, mas eu acho que a pergunta que ficaria para organizações mais centenárias, com corpo diretivo, com executivos que ainda resistem a algumas mudanças, né, o quanto que essa organização tem capacidade de se transformar e ter um conceito e um desejo genuíno por aprender com quem está chegando. Eu acredito que os números de atração, os números de retenção, eles demonstram um pouco isso em algumas dessas grandes organizações, né? Tem muita gente que chega, põe o pé na água, vê que vai ter muita dificuldade de falar das suas ideias e cai fora, e vai para o concorrente, ou muda de setor, justamente porque não se percebe ali, não se enxerga com a capacidade de fato, ter um poder e um espaço de fala nas salas de reunião. Então, pragmático aqui. O Edu, que nasceu lá na Zona Leste de São Paulo, que está lá agora, que começou no mercado de trabalho com 15 anos, está super pronto para chegar no mercado de trabalho e performar. E, de novo, acho que a gente já evoluiu demais sobre dar espaços para o Edu da Zona Leste, que nunca teve oportunidade, ninguém da família que trabalhou numa empresa com mais de 100 funcionários. Ele está pronto para isso. Agora, o quanto que nosso ambiente, o quanto que a nossa cultura, né, o quanto que os nossos profissionais estão preparados para dar aquele senso de pertencimento. Eu escuto muito pouco ainda a palavra pertencimento nas políticas de diversidade e inclusão. Eu acho que inclusão e equidade e times diversos está no mainstream, está no nosso dia a dia, está na nossa agenda, mas o pertencimento, que é algo muito difícil de mensurar, né, que os indicadores de dashboard não necessariamente vão entregar as respostas, eu acho que
eu, pelo menos, tenho uma curiosidade por entender um pouco sobre políticas de pertencimento, que eu acho que elas são o grande game changing aí para garantir que a gente recebe muito bem, dá respostas de que a gente está pronto para receber e, de fato, dá pista para as pessoas, enfim, performarem. Boa, valeu, Edu. E aqui eu tenho uma experiência própria, né? Eu tenho um filho de 28 anos, que trabalha numa empresa de games. Trabalhava na Riot, do League of Legends, do LoL. E a gente conversa muito sobre diversidade e inclusão, até porque ele vê o pai, né? Então ele fala, caramba, pai, não sei o quê. E, enfim, ele acompanha. Mas ele fala que tem hora que ele acha estranho toda a nossa essa discussão, porque ele trabalha numa empresa de games que, by design, né, pelo design, ela já é diversa. Então, as pessoas, o ambiente é diverso, o ambiente favorece. Então, acho que cada vez mais essa juventude, essa geração Z agora, ela vai cobrar muito todos nós sobre isso, né? E vai perguntar, inclusive, às empresas durante o processo de contratação, tá bom, bacana, obrigado pelo salário, o que você faz com relação à diversidade e inclusão? Né? Não vai só perguntar de cargo e salário, os jovens estão querendo entrar nas empresas por conta dos valores, o que, para mim, é muito bacana ver. E aí, Claudião, agora passando a bola para você, a gente falou muito nesses 2 dias de conferência, até porque o tema é ESG racial, sobre números. E a gente falou sobre pesquisa da Oxfam, né, Instituto Locomotiva, McKinsey, e a gente tivemos várias pessoas que trouxeram números aqui dentro do nosso painel, e aí isso foi bacana de ver, porque isso ajuda, inclusive, na tomada de decisão. Mas por que ainda é tão difícil, na alta liderança das organizações, você mostrar o quanto diversidade e inclusão racial é importante para o negócio, e, principalmente, qual é o nosso papel aqui, enquanto liderança negra, nessa discussão? Então, eu queria te ouvir um pouco com relação a isso. Legal. Primeiro que tem dados, números reais, que mostram que diversidade e inclusão traz resultado para as empresas. Então, por que a maioria das empresas hoje não abraça essa causa e não faz isso acontecer na prática, né? Na medida em que, eventualmente, um CEO branco está sentado lá, no final do dia ele quer trazer resultado para a companhia dele. Se ele tem a possibilidade de pegar o resultado e dobrar, por que então que ele não aposta na diversidade, né? Não temos uma resposta. Se a gente tivesse, né, a gente já ia lá e resolvia o problema. Eu acho que são várias questões que a gente abordou ao longo desses 2 dias aqui. Pode ser os vieses, né? A gente tem muito mais facilidade de lidar com os nossos iguais. O Edu falou um negócio interessante, pode ser que eles estejam usando as ferramentas do passado para resolver os problemas do presente, não é? E aí não tem uma resposta pronta. O que eu fico pensando é que, no final das contas, diversidade dá trabalho. Dá trabalho. Na hora em que eu abro um programa de trainee, é muito mais fácil eu abrir um programa para todo mundo, entre aspas. Vão vir aqueles jovens que estão se formando em faculdades de ponta, que já tem carro, que, se não tem carro, tem maneira de se locomover, tem computador em casa, tem internet rápida, tem telefone celular, não preciso me preocupar em nada. Já fizeram intercâmbio fora, então é muito mais fácil. Quando eu abro um programa de trainee para um público diverso, eu preciso pensar em todo o suporte necessário para que esse jovem possa chegar na minha empresa e performar. Eu preciso entender que ele tem problemas de alimentação, que ele levanta às 5 da manhã. Né? A gente está discutindo na ADP, nós somos uma empresa multinacional americana, e, naturalmente, na nossa empresa, o idioma é uma coisa extremamente importante. Então, um jovem, uma jovem negro, negra, falar inglês lá é uma coisa fundamental, porque vai dar a ela a possibilidade de galgar posições muito maiores. Mas como é que você dá inglês? Que hora você dá inglês para esse jovem? Não é? Levanta às 5 da manhã, chega na empresa às 8, são aqueles jovens que você passa lá, está comendo a marmitinha que trouxe de casa, e depois sai de lá, vai para a faculdade, depois da faculdade, até chegar em casa para dormir, que horas ele vai aprender inglês? E, no geral, as pessoas olham e falam assim, está vendo? A gente dá oportunidade, a pessoa não quer. Está aqui a aula de inglês, aqui, eu contratei professor, botei a sala, e é para ele fazer depois do expediente, ele não faz. Então vou colocar no sábado, vou colocar no domingo. Né? Não, você tem que colocar durante o seu período de expediente, que é o que a gente está buscando lá. Ele vai ter 1 hora, 2 horas, 3 horas, que seja, em que a chefia vai liberá-lo ou liberá-la para participar do curso de inglês. Isso dá trabalho. Isso incomoda.
não é? Isso faz com que as pessoas olhem para a gente e falem assim, está vendo? A gente dá oportunidade, mas... Né? E qual que é o nosso papel? Forçar. Eu acho que a gente tem todo um processo de letramento, de explicação. Qualquer pessoa que hoje quiser saber sobre o sistema de cotas, sobre a importância de trazer pessoas mais diversas para o ecossistema das organizações, tem informação de todos os tamanhos, de todos os idiomas. Né? Você quer ouvir, você quer ver, tem, está lá. O que não fazemos? Então, na nossa cadeira, a gente tem que forçar. E é o que eu faço hoje. Né? Então, a gente está estabelecendo alguns indicadores, e, como eu falei, eu sou uma pessoa de números, eu acredito que esses indicadores, na medida que você os coloca e faz com que as pessoas os persigam, eles vão ter que ser entregues. Né? Então, cotas específicas para a população preta ser contratada na empresa é fundamental, junto com programas que façam com que eles consigam depois ascender às posições. Porque é importante deixar claro aqui que nós somos exceção, obviamente. Isso tem que deixar de acontecer. Né? Porque na corrida, para você alcançar as oportunidades, a gente saiu lá atrás. Por N razões, a gente conseguiu chegar, né? Mas a grande maioria, a esmagadora maioria não chega. Né? Nosso grupo, né? A gente tem um grupo, nós somos 5%, é muito pouco, os outros 95% ficam pelo caminho e quiçá, conseguem começar a correr. Né? Eu vi muitos exemplos aqui, né? Que a maioria da população preta corre das balas, né? Não corre para alcançar oportunidades. É isso que a gente tem que mudar. E na nossa cadeira, com o pouco poder que nós temos, mudar essa sociedade de fato. Boa, cara. Vivi, você começou o painel falando sobre a questão das mulheres negras, que para mim foi super importante. Até porque muito foi falado aqui com relação ainda ao impacto que tem a questão de raça e gênero, o duplo impacto sobre as mulheres negras e o fato das mulheres negras estarem hoje em menos de 0,4% dos cargos de liderança. Ontem a gente lançou o índice ESG de equidade racial da mulher negra, que visa exatamente trazer para esse momento uma discussão mais próxima dos números para poder traçar metas, objetivos, etc. Eu queria ouvir um pouco de você, enfim, uma mulher negra com uma trajetória brilhante, uma liderança, enfim. Então, como é que você vê um pouco essas barreiras com relação às mulheres negras no mercado de trabalho e um pouco do que você vê com relação ao que pode ser feito para poder remover essas barreiras nas organizações? Giba, historicamente, a gente sabe que a mulher negra é a mula do mundo, né? Literalmente. E quando começou a espalhar, já que a gente está falando de frases de efeito, como começou a espalhar no mundo corporativo a frase da Angela Davis, né, que a mulher negra quando é a base da pirâmide, quando ela movimenta, enfim, muita gente não entendeu que essa base da pirâmide, hoje no Brasil, ela está sendo construída em cima de areia. E quando eu falo que ela está sendo construída em cima de areia, é porque, por um lado, a gente tem uma juventude, um grupo de mulheres negras, como bem falado sobre o empoderamento da juventude negra aqui, mas basicamente feito de mulheres negras que são empoderadas o suficiente, mas com ausência de estratégia. E quando eu digo com ausência de estratégia, eu estou falando aqui, trazendo para todo mundo, é que eu vou brincar de seriado Verdades Secretas aqui, mas sem a parte pesada do seriado, mas é a Verdades Secretas aqui. Primeiro, jovens negras e mulheres negras, enfim, estão aí me ouvindo. Antes de Aquanda, veio uma Zamunda. A ancestralidade ensina. E a ancestralidade ensina que no mundo corporativo precisa de estratégia e não de fumaça. O racismo estrutural ele é tão sofisticado que ele só vai modificando ao longo do tempo. E a ausência de resultado, de entrega, educação e alguns outros quesitos que essa geração aqui talvez tenha como diferencial para chegar até aqui, vem faltando nessa geração que tem o etarismo também, porque todo mundo agora com 22 anos quer ser CEO, CFO, CTO, etc. e tal. Gente, calma, dá para fazer o negócio acontecer. Por outro lado, o meu recado é para os aliados. Quando a gente tem pessoas negras que ainda não têm o resultado, não dê um cargo de liderança para elas só para falar que você tem, para falar que você tem um tokenismo. Brincar com a causa racial é brincar com vidas, com lutas e trajetórias e requer extremamente peso e responsabilidade.
Porque, sim, como o Cláudio falou, é pesado falar de diversidade. Dá trabalho, mas dá mais trabalho para quem é o oprimido, não para o opressor. Portanto, quando a gente coloca pessoas negras que não estão preparadas em cargos, você não está sendo antirracista. Você está criando essa base de areia que a gente vem falando. Com mulheres negras, a revolução está na nossa mão, nós somos maioria, né? E trazer a mulher negra para um setor de destaque, sem falar, por exemplo, de questões como colorismo, peguem as revistas agora que saiu no mês de novembro, me coloquem quantas mulheres pretas retintas estão na capa de revista. E a grande maioria da população negra é feita de mulheres de preta retinta. E, assim, de verdade, nada contra, mas a gente precisa ser plural. Eu trago uma verdade quanto uma mulher negra periférica da Zona Leste de São Paulo, que eu não posso esquecer de onde eu sou, porque esse lugarzinho aqui de VIP corrompe. Ser VIP corrompe. E a nossa responsabilidade do ser VIP e corromper é entender a linguagem que está aqui e voltar da ponte para lá para avisar, amigo, a estratégia é essa. Por quê? Eu falo muito de... O pessoal já está discutindo. Processo seletivo no metaverso. Cara, a gente acabou de falar aqui que o pessoal não tem internet para chegar, para trabalhar, quiçá, para participar de um processo seletivo. O Edu deve ter esse desafio com esse pessoal fazendo aulas de inglês online. Como que a gente viabiliza isso? É papel do aliado. E aqui, nas Verdades Secretas, que a gente está pregando aqui para quem? Se vocês estão aqui quanto aliados, é porque vocês estão dispostos a mudar, e as pessoas negras que estão aqui estão dispostas a ajudar na construção, eu acho que a gente tem que começar a sair dessa zona de conforto e entender que, quanto pessoa negra, fazer uma reflexão que se você tem mais pessoas não negras conhecendo a sua luta racial do que pessoas pretas, começa a reavaliar o seu ativismo. Você está esquecendo de onde você vem, para quem você está lutando. Justamente porque isso daqui corrompe. Outro ponto que a gente tem que trazer, principalmente com relação a mulheres negras, é se você é uma mulher não negra que tem a possibilidade de trazer uma mulher negra com você, esqueça o feminismo seletivo e traga o feminismo com base na sororidade. Eu tenho uma sorte de ter a Jaque Conrado, que está aqui, é uma mulher branca que parou o que ela estava fazendo para vir aqui para ouvir e fazer as coisas acontecerem. Porque ela saiu da zona de conforto dela. E aqui eu não estou batendo palma para mulheres brancas, não. Eu estou batendo palma para uma amiga que entendeu a minha dor e está comigo lutando. Sem protagonismo. Ela vai matar, inclusive, que eu falei o nome dela. Vai. Ela vai. De qualquer forma, o que eu quero trazer para vocês é que brancos aliados estratégicos estão trabalhando nos bastidores para que as coisas aconteçam. Nós, como povo de Zamunda ou Akwanda, principalmente nós, mulheres, precisamos entender que a gente precisa ter estratégia, porque eles só estão mudando o nível da linha. Que é preto com inglês, a gente tem. Que é preto com pós-graduação, a gente tem. Que é preto com não sei o que, a gente tem. A régua não dá mais para enfiar para o fundo. Agora é hackear. E vão achar. Racistas acham estratégias. E a gente tem que estar preparado para isso. Porque senão a gente vai cair. E a gente está criando, infelizmente, uma categoria de subcelebridades, de representatividades negras, que nem sempre entende aonde a gente tem que chegar. Depois eu pago o cachê para todo mundo. Obrigada. A minha família que veio. Tá bom, gente. Eu pago uma roda de samba no final para todo mundo. E a Isabel pintou na hora ali, então deu até uma palpitação no coração, que não sei se o pior é o relógio quando você aparece. Não é isso, não. Eu fico aqui, vou lá, volto, não sei o quê. Mas aí algumas coisas me chamam a atenção. Quando ela começou a falar, eu falei assim, tem alguma coisa aqui. Aí eu falei, eu vou lá agora. Aí eu venho rapidamente e fico aqui. Apostos, por que eu vou ficar lá não? Vou ficar aqui. Entendeu? Mas é certa. Mas eu tenho uma irmã falando e olha, coisas que às vezes e falou nós muito públicos, bem. A gente, pessoa pública, às vezes a gente não pode falar.
Ela falou. Então, gratidão por falar coisas que às vezes eu não posso falar. Obrigada! É verdade! Que fique registrado que eu sou irmã da Isabel Filardes. Pode ser? Não. Oi? Que eu falei? Que eu sou irmã dela? É só para mostrar pro meu pai para eu fazer o DNA. Ih, menina! Cadê seu pai? Tá aí? Não, ele fartava. Ah, devíamos ter pressionado ele. Que isso? Oh, meu Deus do céu. Mas é sério isso, gente. Porque a gente, às vezes, pessoa pública, a gente tem que medir o que fala. Eu tomando a palavra e onde não, ela não devia, mas enfim. Então, existem coisas, delicadezas e coisas subliminares dentro do nosso mundo, principalmente da mulher preta, que, às vezes, a gente tem que medir para falar. Eu sou muito comedida, às vezes até acho um pouco demais. Eu estou tentando melhorar esse meu lado. Mas, às vezes, não é legal, porque senão a gente é cancelada. A gente é cancelada por dizer a verdade. Isso é muito louco nesse país, entende? Mas, às vezes, existem algumas de nós que têm um outro lugar de fala dentro desse bolo, como você, que pode falar, que tem a batuta na mão para falar. Aí eu saio daqui como? Eu e as minhas irmãs todas aqui, as outras. Não é? A gente sai daqui revigorada. Gratidão por isso, por ter esse vigor e essa inteligência. Ai, meu Deus, eu quero ser irmã dela mesmo. Como não? Claro que sim. Pronto, desculpa, Giba, vai, me empolguei a beça. Pelo contrário, eu estou amando. Falei para vocês que era um bate-papo e que esse momento aqui era um bate-papo mesmo, entre amigos. E eu queria aproveitar aqui, sabe, tudo que você falou, assim, a gente se conhece há muito tempo. Então, muito obrigado mesmo. Assim, não tem como agradecer. Obrigado mesmo. Bom, eu não quero que o Gibson bata na gente, então. Não. Vamos nos despedir deste painel. Você vai ficar aqui comigo para você fazer as suas considerações finais e a gente ter a nossa mudança de palco, né? Para ficar assim bem gostosinho. Então, eu agradeço que painel bonito isso aqui. Obrigado, pessoal. Coisa muito obrigado linda. mesmo. Muito obrigada. Obrigado a todos vocês por terem aberto a sua agenda. Eu sei que a agenda de vocês também é super complicada. Enfim, esse painel aqui queria muito poder trocar com todos. Acho que esse foi um momento super importante. A gente vai ter mais aí, fiquem conosco, porque a gente vai ter aí mais um momento com o Samba das Pretas. Já.